Aleluia. Graças a Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos ter a convicção de que é Deus que está falando conosco. O tema do nosso estudo hoje é Deus cuida de nós. Precisamos, amados, ter esta convicção em nossa vida. Realmente Deus cuida de nós. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e clamamos ao Senhor que venha sobre nós agora com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos traz entendimento e a revelação da Tua palavra. Que venha, Senhor, sondar os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, e agir, Senhor, em nossa vida de maneira poderosa, Senhor. Queremos aprender do Senhor. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, para sabermos mais, ó Deus, para chegarmos ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que a partir deste momento, cada pessoa que está aí posta diante do seu monitor, possa estar sendo impactado, Deus, pelo poder da Tua palavra, não pelo poder da sabedoria humana, mas pelo poder da sabedoria que vem do Senhor. Coloca minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. Confesso diante de Ti os meus pecados e Te peço, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-me, Senhor, e pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, usa-me nesta hora, Senhor, para ser, ó Deus, em nome de Jesus, o Mestre que o Senhor possa usar nesta hora. Eu abençoo cada vida, cada família, cada casa, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema do nosso estudo hoje é Deus cuida de nós, né? E quando a gente fala Deus cuida de nós, não tem como a gente não lembrar da música, né? Aquele cantor, eu esqueço o nome dele, mas a música dele diz assim: Deus cuida de mim, à sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Kleber Lucas, que música maravilhosa, fala do cuidado de Deus. E essa noite, queridos, nós vamos estudar um pouco sobre isso. Estamos passando por um momento difícil na sociedade, em nossas vidas, e precisamos do cuidado de Deus. É o nosso porto seguro, é o nosso lugar de refúgio, é o lugar onde nós vamos encontrar abrigo. Eu estava aqui olhando, né, a foto desse leão com essa ovelha, e a ovelha é tão tranquila. Eu quero ver alguém mexer com esta ovelha ali. Eu quero ver alguém mexer com você que está debaixo dos cuidados do Pai. Ninguém pode, queridos, porque Deus cuida, e Ele está cuidando de você agora. Em Tiago 2,19, nós encontramos assim: crês tu, que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Interessante esse texto, não, amado? É uma pergunta que Tiago faz à igreja, faz a mim e a você. Se a gente crê em Deus, e ele fala assim: olha, se vocês creem, vocês fazem bem. Os demônios também creem e estremecem. Creio que todos nós temos que Deus seja um só, e Ele realmente é um só. Até os demônios, Tiago fala que creem nisso, que Deus é um só, e eles estremecem diante desta verdade e dessa crença. Então, em que, queridos, que eu e você somos diferentes deles? Se nós cremos, eles também creem. Existe alguma diferença entre o termo crer e confiar? Amados, nós precisamos entender. Crer, amados, é acreditar, é presumir, é supor como verdadeiro. Confiar é fé,
é dependência, é entregar-se com toda segurança. Ou seja, confiar é como aquela criança tão novinha, né? O pai está dentro ali do rio, da piscina, do mar, do lago, e ele está numa plataforma, então o pai bate a palma para ele, chama ele para vir, e ele pula, ele dá um pulo do escuro porque ele confia, ele tem plena certeza e dependência que o pai vai segurá-lo pela mão. Então, queridos, confiar é muito mais do que crer. Confiar é essa total segurança, é você entregar-se com total segurança a Deus. Então, amados, o segredo para nós termos uma vida alicerçada e vitoriosa no momento de dificuldade como nós estamos passando, o segredo é confiar em Deus. Não apenas crer, mas confiar plenamente em Deus. Você tem confiado em Deus, queridos? Você tem consciência de que Deus se importa com você? Qual o nível de dependência de Deus que você tem? Agora há pouco eu estava conversando com minha mãe e eu falava com ela de uma experiência que eu estive ali na cidade de Rio Novo do Sul. Quando uma jovem senhora teve um problema de uma doença lá que os médicos falaram que era contagiosa. E me chamaram para orar por ela. Mas interessante que quando eu cheguei na casa, eles queriam que eu orasse pela janela. Não podia entrar no quarto. Aquela mulher ficava nua em cima da cama, apenas coberta com lençol, porque ela não conseguia colocar roupa, o corpo todo empolado, cheio de uma coceira muito violenta. E todos diziam que era altamente contagioso. E quando eu ameacei entrar na casa, alguém me segurou e falou: não, pastor, aqui é pela janela. Eu disse: não, eu vou orar pela irmã. Eu vou ministrar um som sobre a vida dela. Como que eu vou orar por aqui pela janela? Ah, pastor, mas todos que vêm aqui oram pela janela. Queridos, quando você confia em Deus, você não teme o que pode te acontecer, porque você sabe que Deus cuida de você. Então eu deixei todo mundo, vocês podem ficar na janela, podem ficar no terreiro, no quintal, onde vocês quiserem. E eu entrei no quarto daquela mulher, orei, mas que eu tinha que ministrar unção sobre a vida dela. Coloquei óleo na minha mão e fui sobre a cabeça dela, coloquei minha mão e orei por ela. Eu sei de uma coisa, querido. Teve gente que estava na janela que pegou a coceira. Eu toquei na mulher e não peguei nada. Amados, confiar em Deus é você saber que Ele vai prover a sua vitória. Ele é quem cuida. Em Mateus 6,26, Jesus diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves do céu? Preste atenção na pergunta de Jesus. Não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está perguntando aos seus discípulos e Ele está perguntando para nós. Amados, se Deus cuida das aves do céu, muito mais Ele vai cuidar de nós, porque nós valemos muito mais do que as aves do céu. E Jesus prossegue no verso 28 e o verso 30 de Mateus 6, e Ele fala: e pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus aqui faz uma pergunta inquietante, questionando a nossa fé. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Queridos, nós precisamos confiar em Deus, nesse cuidado de Deus. Se Deus se importa com as aves e as sustenta,
Se Deus veste os lírios do campo tão sublimemente, o que Deus não fará por nós, que Ele chama de filhos, e que nós somos seus filhos? Acredite, queridos, Deus realmente cuida de você. Acredite, queridos, Deus realmente está cuidando de cada um de nós. Aleluia. A Bíblia fala sobre as leis de Deus. Mas eu quero falar aqui com você, trazendo sobre o cuidado de Deus, sobre as leis da providência de Deus. E eu posso ver essas leis em Mateus 7, verso 7 e verso 8. Quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Aleluia. Quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, as leis da providência de Deus funcionam assim: eu peço, Deus dá. Tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos dará, para que a vossa alegria seja completa. Eu busco, Deus faz achar. Eu bato, Deus abre. Amados, nós precisamos começar a exercitar os princípios da palavra de Deus. Então vamos aprender e entender este princípio. O princípio da providência de Deus para a nossa vida é real. Mas depende de uma ação nossa, se você observou bem o texto. Eu vou agir, Deus vai reagir. Eu vou bater, Deus vai abrir. Eu vou buscar, Deus vai fazer achar. Eu vou pedir e Deus vai dar. Há muitas pessoas que estão pensando assim: eu nem estou falando com Deus, que Deus já está tão ocupado com tantas coisas. Meu querido, aprende uma coisa, entenda uma coisa. A ocupação de Deus é exclusiva com você. Os olhos do Senhor estão postos sobre a tua vida. Nós recebemos o evangelho aí de que o Senhor está com os olhos postos em nossa vida para nos punir por algum pecado que nós cometemos. Não, Deus está com os olhos postos sobre a nossa vida para providenciar para nós, num pedido, num grito de socorro nosso, o livramento, para nos trazer paz, para cuidar de nós, para nos proteger. Sabe, queridos, tem muita gente com medo de Deus. Existem muitos vídeos aí agora levando pessoas a terem medo de Deus, e eu estou aqui para falar exatamente o composto a isso. Que Deus é para você ter temor a Ele, um profundo reconhecimento que Ele é Deus, mas medo de Deus você não precisa ter, porque Deus, a intenção de Deus é cuidar de você. No mandamento de Jesus, assim que Ele estava para subir ao céu, nós vemos isso, quando Ele fala para os discípulos: vocês vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Jesus estava falando para os discípulos: olha, vocês preguem a boa nova da salvação e não o terrorismo. Chegou a salvação, queridos. Chegou a vitória. Amados, esse terror não provém de Deus, porque Deus não precisa provar para você que Ele é Deus. Deus não se ocupa em provar para ninguém que Ele é Deus. Como diz aquela canção: se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. O que nós queremos é impor em Deus o politicamente correto. Politicamente correto é coisa do diabo, queridos. Deus é Deus de sim, sim, não, não. Deus é Deus de quente ou frio. Morno Deus não é. Deus não é Deus que fica tentando abalizar as coisas para poder ficar bem. Não, Ele é Deus. E por Ele ser Deus, amados, você pode confiar plenamente nele. Quando Moisés estava para ir a Faraó, que Deus estava falando com ele para ir, Moisés pergunta: em nome de quem que eu vou? Deus falou para ele: olha, fala que o Eu Sou te enviou. É suficiente? É suficiente você saber
que Deus, o eu sou a sua salvação, eu sou o seu consolo, eu sou o seu protetor, eu sou o seu cuidador, eu sou, está cuidando de você. Deus cuida de você. Então, vamos agir. Vamos orar a Deus, vamos colocar para Deus as nossas causas, as nossas razões, vamos buscar o cuidado de Deus, que Deus vai reagir a nosso favor, queridos. No verso 9 e 10 de Mateus 7, Jesus nos confronta. E ele faz uma pergunta para nós. Qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Jesus está perguntando para mim e para você. Você que é pai, você que é mãe. A gente faz loucura por causa dos nossos filhos. A pergunta de Jesus nos confronta. Qual dentre vós que, se um filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, você vai lhe dar uma serpente? E então Jesus, no verso 11, ele vem falar uma coisa que nos chama a atenção. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, o Deus Todo-Poderoso, dará por boas coisas que lhes pedirem. Queridos, queridas, amados, tem muita gente falando, eu sou uma pessoa boa. Queridos, nós não somos bons. E a palavra de Deus diz isso. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, Salomão escreve: não há homem justo sobre a terra, e que faça o bem, e que não peque. Nós fazemos o bem, mas também fazemos maldade. Nós somos pecadores. Às vezes nós cometemos justiça, mas às vezes cometemos injustiça. Mas Deus não comete injustiça, Ele é justo. Deus não faz o mal, Ele só faz o bem. Deus não peca, Ele é santo. Aleluia. Paulo confirma o que Salomão disse em Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um, sobre a terra aqui. Então nós chegamos à conclusão, segundo os textos da palavra de Deus, porque, amados, eu vou lhe dizer uma coisa: podem escrever livros, podem escrever matéria, podem escrever romances, podem fazer música, mas o que vale é o que está na palavra de Deus, é o que contém na Bíblia. Então nós chegamos a uma conclusão, queridos, através da palavra de Deus, e nós estamos aqui estudando a Bíblia. Eu não vou ficar com você estudando a teologia dos homens. Eu estudo a revelação da palavra de Deus. Nós chegamos a uma conclusão: que nós somos maus. Sabe por quê, amados? Porque muitas das vezes nós agimos por interesse. Sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes nós buscamos o nosso próprio bem. Por quê, querido? Porque às vezes nós até damos coisas a alguém, mas se não nos for fazer falta. Como temos dificuldade, e muitas das vezes, de abençoar pessoas. Se estiver sobrando, se não for nos fazer falta, a gente... Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Então o ser humano, querido, a Bíblia nos esclarece que nós somos maus. Mas e Deus? O salmista declara no Salmo 25, verso 8: bom e reto é o Senhor. Olha, bom e reto é o Senhor. O salmista também declara no Salmo 73, verso 1:
Com efeito, Deus é bom. Ele continua falando no Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo. O próprio Senhor Jesus disse um dia, em Marcos 10, 18, quando um homem chegou e o chamou de bom. Jesus lhe pergunta, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Deus é bom. Então nós concluímos, queridos, até aqui, que o homem é mau e que Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, querido. Entendendo o ensino de Jesus, em Mateus 7,11, ele diz assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Jesus está nos ensinando que não vale a pena firmarmos a nossa confiança em pessoas comuns como a nós. Pastor, eu não posso confiar nas pessoas? Pode, mas você não pode depender das pessoas como a sua salvação. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Não dependa de situações. Não dependa de pessoas, porque nós somos falhos, queridos. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu constantemente estou fazendo. O que Jesus está querendo nos ensinar, querido, não é que nós não valemos nada, não. Sim, nós temos um valor tremendo, principalmente para Deus. Talvez ninguém te valorize, talvez ninguém dê valor a você, mas uma coisa você pode ter certeza, Deus valoriza você. Jesus está dizendo, o que Ele está querendo nos ensinar é que o bondoso Pai cuida de nós. E nós precisamos confiar, depender dEle. Não podemos continuar nos enganando, procurando a solução para a nossa vida em pessoas. Porque elas também estão precisando, queridos, de solução para a vida delas. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Eu vou ler um texto agora que talvez ele seja muito mal interpretado. Talvez é um dos textos que eu mais vejo uma interpretação errônea sobre ele na Bíblia. Está em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema na interpretação desse texto é que as pessoas só citam isso, maldito o homem que confia no homem. Queridos, não tem como a gente se relacionar se não desenvolvermos um relacionamento em confiança. Mas o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, que não é pecado você confiar, você precisa confiar no teu marido, tu precisa confiar na tua esposa, se vocês precisam confiar nos seus filhos precisam confiar em vocês precisam confiar no pastor, o pastor precisa confiar em vocês, nós precisamos confiar nos nossos amigos, nos nossos colegas, nos nossos relacionamentos, e eles precisam confiar em nós. O que o Senhor está querendo dizer aqui é que nós não podemos fazer da carne mortal o braço, ou seja, o motivo da nossa salvação, e nos afastarmos de Deus porque estamos confiando em pessoas, em coisas que não é de nenhum proveito. Ou estamos confiando em algo que não pode suster a nossa vida. O que o Senhor está querendo nos desafiando aqui é que nós dependamos exclusivamente dEle, do cuidado dEle, que nós dependamos exclusivamente do poder dEle. Então, queridos, o nosso estudo hoje é Deus cuida de mim. Então aprenda a depender de Deus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. Quem me conhece sabe, a minha igreja sabe. Eu já era para ter perdido o pé, não perdi.
Eu estava cego e agora eu enxergo. Porque Deus cuida. Porque Deus cuida. Deus cuida aqui. Se você não acredita em mim, talvez você... É só ligar para qualquer membro da minha igreja que você vai saber. O pastor, realmente, nunca deixei de fazer a obra de Deus, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Nunca fiquei pelos cantos lamentando, porque eu sei que Deus está confiando, está cuidando de mim. E eu sei que Ele vai fazer o melhor para a minha vida. Como eu sei que Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Olha o que acontece a quem não confia no Senhor. Em quem não depende do Senhor. Em Jeremias 17,6 está escrito assim: porque será maldito. É a continuação do texto que nós lemos. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o verso 5. Aí no verso 6 ele fala: porque será como um arbusto solitário no deserto, quem não confia no Senhor, e não verá quando vier o bem. Antes vai morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, a pessoa que não confia no Senhor e não depende do cuidado de Deus e não depende de Deus, vai ter uma vida miserável. Vai ter uma vida, queridos, de dúvidas, de incertezas, de decepções. Vai ter uma vida, queridos, de muitas intempéries. Mas olha o verso 7 e o verso 8 de Jeremias 17. O que acontece a quem confia no Senhor? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas. Quem não confia vive no deserto. Quem confia é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, ou seja, não receia quando vem o dia mal. Queridos, o que eu estou vendo de crente desesperado aí por causa do coronavírus, do Covid, por causa desse escassel que está fazendo, meu querido, não importa. Está com medo de quê? De morrer? Para você ir para o céu, tu tem que morrer, querido. Para você encontrar com Jesus, tu tem que morrer. Então ele não receia. Ele não receia quando chega a enfermidade, ele não receia quando chega a luta, ele não receia quando entra no deserto, ele não receia quando vai para o fundo do poço, ele não receia quando o vale chega. Porque ele sabe que Deus cuida. Ele está nas mãos do Senhor, ele depende do Senhor. Então ele fala assim, olha, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Até no deserto quem confia no Senhor dá fruto. Até na hora da tribulação, da tempestade, quem confia no Senhor dá fruto. Até nessa hora, queridos. Não porque ele não desespera, porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele, aleluia. Então, amados, quero lhe falar uma coisa. Busque a Deus por quem Ele é. Não porque Ele pode lhe dar ou fazer na sua vida. Se relacione com Deus na confiança de quem Ele é. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é amor, Ele é paz. Em Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao invés de você estar buscando aí e ficando em WhatsApp compartilhando aí as notícias ruins do coronavírus, disso, daquilo outro, comece a compartilhar
o reino de Deus, a justiça de Deus. Comece a compartilhar a vitória de Deus. Essas coisas vão ser acrescentadas, queridos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus cuida de nós com tanto amor que Ele não poupou nem o seu Filho. Olha o amor de Deus por nós. Paulo declara isso de uma maneira sublime em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente a graça de Deus, amados, com Ele todas as coisas? Tem muito crente que tem dificuldade de confiar na graça de Deus. Tem muito crente que está tendo dificuldade de chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu dependo da tua graça. Eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor tem tudo, eu estou dependendo do Senhor. Hoje, por causa dessa malfadada teologia da prosperidade, é uma roubalheira no meio dos crentes, me desculpe, onde pastores, para se locupletarem, enfiou na cabeça do povo, no abuso da fé das pessoas, de que tem que dar para receber de Deus. E Paulo está dizendo aqui: porventura não nos dará graciosamente, queridos, é a graça de Deus, todas as coisas. É o que Jesus está dizendo: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, o resto vai ser acrescentado em você. Deus não trabalha com moeda de troca, queridos. Aliás, em Atos está escrito que Deus não se deixa corromper. Então, amados, até aqui nós vemos que Deus cuida de nós, mas como Deus cuida de nós? O que Deus usa para cuidar de nós? Eu vejo que Deus cuida de nós, queridos, através da igreja. Não existe um ser vivo na terra, porque a igreja é um ser vivo, que é tão perseguida, que é tão resistida, que é tão caluniada como a igreja, e ninguém conseguiu matar essa igreja ainda. Sabe por quê? Porque Deus usa a igreja para cuidar. É Ele que é o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Então, amados, podem fazer o que quiser, vão fazer leis, e o pessoal está muito preocupado aí, porque no carnaval, e fizeram isso com Cristo, fizeram nada com Cristo, não, fizeram lá com alguém querendo dizer que estava representando, o povo está fazendo essas loucuras aí, meu querido, minha querida, o Senhor está no trono, aleluia. As pessoas estão zombando, pastor, cada um dará conta de si a Deus, não cabe a mim julgar ninguém, eu oro pela conversão deles, para que eles possam chegar ao pleno entendimento do Senhor Jesus. Nós somos igreja, queridos. Quanto mais a igreja for perseguida, mais ela vai crescer. Lamento informar aí aos perseguidores da igreja. Quanto mais a igreja for resistida, mais ela vai alargar suas fronteiras. Lamento informar aos perseguidores da igreja, aqueles que resistem à igreja. Quanto mais você caluniar a igreja, mais ela vai ser honrada. Lamento informar os caluniadores, aleluia. Não tem jeito, querido. A igreja é um ser vivo. E Deus plantou na igreja um grupo de pessoas e os capacitou para cuidar. Deus cuida das pessoas através da igreja. Em Efésios 4, verso 11, verso 12, Paulo escreve assim: mas ele mesmo, ou seja, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quer mais? Deus equipa a igreja, porque Ele usa a igreja para cuidar.
cuidar. Para cuidar. É através da igreja que Ele nos dá a direção. O Salmo 25, verso 8, o salmista diz assim: põe reto o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Onde o Senhor aponta os caminhos aos pecadores? Dentro da igreja. Através da pregação, através da ministração. Eu fico olhando, queridos, tem muita gente aí que é a igreja do eu sozinho, eu sou a igreja em casa. Meu querido, não existe igreja em casa. Isso é lenda. Não tem como você se relacionar comigo, amados. Eu estou em desespero já com esses dias que a gente está longe. Como é gostoso aquele negócio lá dentro do templo, aquele monte de gente. Que saudade. Sabe? Não existe a igreja do eu sozinho. A igreja é comunitária. Porque é na comunidade, é em comunhão que a gente cuida um do outro. Em Isaías 48, 17, o Senhor diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Essas direções a gente recebe é no âmbito da igreja, o corpo de Cristo. Então Deus usa a igreja para cuidar de cada um de nós. A direção de Deus, querido, é como os sinais de trânsito. Uma placa de cada vez no ponto certo do trajeto. Você não sai para fazer uma viagem, na hora que você fala assim, olha, eu vou daqui a tal lugar assim, assim, alguém te dá um papel e fala assim, olha, as placas estão todas aqui. Não, à medida que você vai desenvolvendo a viagem, as placas vão aparecendo e te dando a direção. Então assim é a direção de Deus, e essa direção nós recebemos no âmbito da igreja. Em Isaías 58, 11, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Onde o Senhor faz isso? Sabe, eu quero desafiar você. Às vezes talvez não é membro de nenhuma igreja. Pode entrar em qualquer igreja aqui. E prega a palavra de Deus assim como ela é. Não estou falando desses mercenários da fé, não. Eles, eu não sou politicamente correto, você me perdoe. Eu estou falando em igreja séria. Igreja que prega o evangelho de Cristo. Tu pode entrar lá derrotado. Você vai sentir paz no seu coração. Você pode entrar lá sem uma direção na tua vida. Quando você sair de lá, tu vai ter uma direção. Aquele ambiente ali é ambiente de Deus. E Ele usa aquele ambiente ali para cuidar dos membros da igreja, para cuidar das pessoas que estão ali e que vão ali. Então Deus cuida de nós também através de nossos irmãos. Amados, igreja se resume, no meu entendimento, em duas coisas: em amor e cuidado. Eu tenho muita dificuldade nessa igreja que escraviza os seus membros. Igreja, no meu entendimento, segundo aquilo que eu tenho lido na palavra de Deus, se resume nessas duas palavras: amor e cuidado. Não é escravidão, amor e cuidado. É amor e cuidado. É amor e cuidado. A igreja não usa as pessoas para chegar à salvação, mas ela usa a salvação para nos achegarmos às pessoas e cuidar bem delas. Em Gálatas 6,2 está escrito assim: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos amados, é um ajudando o outro a carregar suas cargas. Na crucificação de Cristo, uma das coisas mais sublimes foi quando Jesus, cansado,
esgotado, carregando a nossa cruz. Um homem o ajudou a carregar a cruz. É os nossos irmãos em Cristo. O cuidado de Deus em nossas vidas. Quantas vezes, queridos, aquele abraço, aquele afago, aquela palavra de um irmão, aquela mão amiga te levantou. É Deus cuidando de você. Em Efésios 4:2, Paulo declara: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e cuidado. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 15, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, são os irmãos se cuidando. Por quê? Porque Deus cuida de nós através dos nossos irmãos. Então nós vimos que Deus cuida de nós através da igreja. Mas vimos também que outra forma que Deus cuida de nós é através dos nossos irmãos em Cristo. Mas, amados, Deus cuida de nós também através da família. Através da família. Família é projeto de Deus e foi implantada pelo próprio Deus quando da criação ainda. Não foi depois. Foi na criação. Em Gênesis 2:24 está escrito assim: por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu quero deixar claro aqui, amados, eu estou aqui para pregar a Bíblia, eu ensino a Bíblia, porque eu só acredito na Bíblia. E para não deixar dúvidas a respeito, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, que eu creio, família é constituída por homem, mulher e filhos. Cada um acredita e tem a sua opinião. Eu acredito na palavra de Deus. Seus amigos, colegas, não são sua família. Tem muita gente trocando pai, mãe, irmãos, filhos, esposa, marido, por amigos e colegas. Eles não são sua família. Seu namorado, sua namorada não é sua família. Seu noivo, sua noiva também não é sua família. Seus animais não são sua família. Sua família são seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua esposa, seu marido. Foi assim que Deus, o Criador, planejou e estabeleceu. E dentro da família, nós vamos ver o cuidado de Deus. Deus cuida dos filhos através dos pais. Em Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos, os nossos filhos, na realidade nós os criamos, mas eles são do Senhor. O Salmo 127, verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, na realidade, os nossos filhos pertencem ao Senhor. Mas Deus nos deu a responsabilidade de educar os filhos. E essa responsabilidade é sua, papai e mamãe.
não é da professora da escola, não é dos padrinhos ou das madrinhas, não é do pastor ou da pastora, não é da babá, nem dos avós, nem dos tios, nem dos irmãos mais velhos, nem da TV e muito menos do celular, da internet. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais. É assim que Deus fez. E é assim que tem que ser. Precisamos parar de transferir essas responsabilidades. Lembre-se, os filhos que você tem, na realidade, eles são herança de Deus. Esse é o padrão de Deus. Então Deus cuida dos filhos através dos pais. Não seja um pai ou uma mãe irresponsável. Cuide dos seus filhos, queridos. Cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Quem recebe uma criança, a mim me recebe, disse Jesus. O que você tem feito com seu filho? Com a sua criança? Eu estou estudando a Bíblia com você. Então comece a cuidar dos seus filhos. Então nós vemos que na família Deus cuida dos filhos através dos pais. Mas nós vamos ver agora que Deus cuida da esposa através do marido. O marido, quem tem que cuidar da sua esposa é você, querido. Não é o pai e a mãe dela. Quem tem que cuidar da tua esposa é você. Não é os teus irmãos. Efésios 5, 25 e o verso 28. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que da mesma forma que Jesus morreu pela igreja, o marido deve estar disposto a empenhar sua vida pela sua esposa. Ei, acorda, meu irmão. É com você que Deus está falando. Deus cuida da esposa através dos maridos. Você é provedor, você é cuidador. Dá licença, seja homem. Cuide da sua esposa. Sabe o que acontece se o marido não cuidar de sua esposa? 1 Pedro 3, verso 7, diz assim: Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a mulher, a vossa mulher, como parte mais frágil, não fraca. Porque se tem uma coisa que mulher não é fraca. As mulheres têm a fragilidade da composição feminina. É por isso que ela sofre na TPM, porque ela tem uma evolução, uma explosão hormonal que atrapalha muito a vida. Mas mesmo assim ela suporta. Mulher não é fraca. Ela tem as fragilidades dela. E Pedro continua dizendo: tratai-a com dignidade. Dignidade. Sabe por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, ou seja, diante de Deus, nós temos a mesma herança. Nós somos herdeiros da mesma graça. Tem muita gente que, porque Deus é machista, porque Deus... Não é não.
Quem não conhece a palavra de Deus fala bobagem, queridos. Os herdeiros da mesma graça divina. Por quê, querido? Se você não honrar a tua mulher, se você não viver a vida comum do lar, olha o que acontece. Para que não se interrompa as vossas orações. Então Deus cuida da mulher, da esposa, através do marido. Ah, mas meu querido, mas também Deus cuida de marido, através da esposa. 1 Pedro 3,1, ele diz assim, olha isso. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ah, pastor, que benção, a mulher tem que ser submissa. Queridos, o sentido do texto aqui não é submissa de você colocá-la por baixo. Não. Ela deve estar na mesma missão que você. A missão do lar. A missão. Quando Deus formou a mulher, tirou da costela e falou, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, queridos. Tem atrapalhado muitas casas hoje que existe uma competição. A mulher, querido, na nossa sociedade hoje, todo é o homem que está sozinho. Você precisa da mulher que trabalhe, que te ajude. Antigamente a mulher podia ficar em casa só cuidando de filho, hoje não pode mais. Mas se você olhar direitinho, a mulher sai para trabalhar, cuida do marido, cuida da casa, cuida do filho. Não sei como ela dá conta disso. Só pode ser algo sobrenatural, querido. Algo de Deus. E Provérbios vem nos dizendo, no verso 10 do capítulo 31, sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede ao de fina joia. Olha o valor que a Bíblia dá à mulher. O valor que vai muito além ao valor de fina joia. Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, dá esse valor à mulher, então nós precisamos começar a rever nossos conceitos. Sabe o que torna a mulher virtuosa? É quando ela cuida bem da casa, é quando ela honra o marido, é quando ela dá bons conselhos para os filhos, é quando ela não é preguiçosa. Mas preste atenção nisso. É quando ela se valoriza e não aceita ser subjugada. Isso torna uma mulher virtuosa. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Deus não formou você para ser capacho de homem. Então se valorize. Não aceite ser subjugada por ninguém. Deus ama você e cuida de você. Então, amados, esse é o retrato da mulher virtuosa. E quando o homem encontra essa mulher, a Bíblia fala que ele é abençoado. Em Provérbios 18, 22, o que encontra uma esposa, acha bem, alcançou a benevolência, o favor do Senhor. Marido e mulher, tratem-se com respeito. Lembre-se sempre, a vida conjugal não é uma competição, mas é uma parceria com uma missão, onde um depende do outro.
Então tratem-se com respeito. Tenham consideração. Deus cuida da gente, Deus cuida de você através da sua família, através do teu marido, através da tua esposa. Filhos, Deus cuida de vocês através dos pais. Mas Deus cuida dos pais através dos filhos. Deus é completo, filho. Deus é perfeito. O verso 1 e 2 de Efésios 6 diz assim: Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Deus está falando para os filhos. Obedeçam. Filho não foi feito para ficar questionando pai e mãe, foi feito para obedecer. Deus não gosta de filho desobediente. E ele fala que a desobediência é rebelião, rebelião é como pecado de feitiçaria. Filho, sabe o que acontece se você não obedecer seu pai e sua mãe e não honrar seu pai e sua mãe? Você está perdido. Olha o que diz o verso 3 de Efésios 6: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que você será um fracassado se você desobedecer pai e mãe. Se você não honrar pai e mãe. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que você vai morrer muito cedo, ou pior, vai ficar vivo, mas sem conseguir desfrutar da vida. Vai ser um zumbi ambulante. Não conquista nada, não consegue levar nada adiante. A vida perdeu a graça. Sabe, filho? Sabe, filha? O pai e a mãe dos seus amigos não são seus pais. Pare de compará-los. Eles são tão bonzinhos, né? Mas talvez os pais que são bonzinhos dos seus amigos, aí, dos seus primos, dos seus parentes, os seus amigos estão achando assim: poxa, o pai da fulana, do fulano, que são bons, porque os meus são uma porcaria. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça teu pai e tua mãe. Eles são seus pais. Você não sabe o que um pai e uma mãe passa pelos filhos. Daqui a pouco eu vou falar uma experiência que eu vivi. Então, meu querido, então, minha querida, Deus cuida de você através da família. Nós vemos aqui que é completo. Ele cuida dos filhos através dos pais, ele cuida dos pais através dos filhos, ele cuida da esposa através do marido, e ele cuida do marido através da esposa. E o cuidado de Deus se interlaça no contexto familiar. Então, queridos, o cuidado de Deus é real. Estamos chegando ao final do estudo. Mas a pergunta é essa: será que eu realmente quero ser cuidado por Deus? Será que eu quero isso? Deus quer cuidar de você, mas você precisa deixar Deus cuidar de você. Deus cuida. Texto no início desse estudo, lá em Tiago, ele diz: texto que Deus é um só. Pois bem,
até o diabo crê e estremece. Até os demônios creem e estremecem. Tiago 2 diz: confie no Senhor. Ele está cuidando. Eu quero orar por você. Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que ele possa ter edificado sua vida. Estudamos a palavra de Deus com textos da palavra de Deus. Porque a sabedoria que vem do alto é a sabedoria de Deus. E nós buscamos essa sabedoria para nós. Feche seus olhos. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, que esta palavra nesta noite possa ter impactado os nossos corações e que nós possamos, nesse momento que nós estamos vivendo, buscar este cuidado do Senhor e vivermos deste cuidado, Pai. Abençoe, Senhor, a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos, a família. Abençoe, Senhor, a sociedade, a nossa nação. Precisamos do teu cuidado, Senhor. Queremos estar como a ovelha perto deste leão, protegidos pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra hoje nos ensinou que o Senhor cuida de nós. Que isso seja uma verdade prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, fique aí mais um pouquinho. Não deixe de dar o seu like lá. Não deixe de compartilhar com seus amigos, seus parentes, seus familiares. A nossa intenção com isso, queridos, é só abençoar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil em nossa sociedade. Vamos falar em particular de nossa nação. O momento é mundial. Mas Deus tem nos dado estratégias. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, querido. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele conta conosco. Eu me lembro quando eu fiz um retiro chamado Caminhada para Emaús. Era um retiro muito bom que nós praticávamos na igreja metodista. Acabou, infelizmente. E no final eu recebi uma cruz escrito: Deus conta com você. Deus conta com você. Compartilhe, para que uma outra pessoa possa ter acesso a esse estudo. Talvez alguém que esteja precisando de algum cuidado e está sem horizonte. E talvez ouvindo, assistindo, que Deus cuida, com base na palavra dele, essa pessoa encontre a paz que tanto necessita. Não seja omisso na missão. Eu estou falando diretamente aos membros da minha igreja, da igreja que eu pastorei, não minha igreja, a igreja que eu pastorei. Levante-se, querido. Tem muitas coisas acontecendo. Em nome de Jesus. Eu quero aqui, queridos, também, rapidinho, eu vou lhe contar uma experiência que eu tive no dia de ontem. E foi muito traumática para mim. Eu tive que fazer uma pequena viagem no dia de ontem. E eu estava feliz, encontrei alguns amigos de verdade, alguns não, 2 para ser mais específico. Depois encontrei com uma amiga minha de infância que me carregava no colo. Ela está assistindo aí agora. E nós rimos muito ali na porta da casa dela, brincamos e conversando. Eu estava muito feliz. E desci e fui embora para casa, porque já era hora de eu voltar. Quando eu estou voltando, querido, perto de uma cidade, tinha um quebra-mola que era um pouquinho alto, e eu reduzi muito o carro para passar no quebra-mola. E quando eu estava passando sobre o quebra-mola, uma senhora com uma criança no colo de aproximadamente 1 ano, talvez 9 meses, mais 2 crianças em pé acima, talvez de 6, 7 anos, entre idade, e uma garota que eu aparentava ter uns 11, 12 anos. E a mulher gritou: moço, para o carro, por favor, pelo amor de Deus.
Então eu tirei o carro da pista, parei no acostamento, ela veio do lado do vidro do carona e chorava. E a criança que estava no colo dela chorava muito, choro desesperado. Eu pensei que eles estavam passando mal. Ela falou assim: moço, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro aí para eu poder comprar alguma coisa para o meu filho comer. Eu faço o que o Senhor quiser. E aquela mulher chorava, a criança chorava. Eu olhei para os outros menininhos, 2 meninos e a menina que estava do lado, eles não estavam chorando no momento, mas eu vi que os olhos dele estavam vermelhos porque deveriam ter chorado há algum tempo. E então eu abri a porta do carro, travei e pedi a ela que entrasse, se sentasse no banco do carona. Ela sentou-se. Comecei a conversar com aquela mulher. Ela disse para mim: moço, pelo amor de Deus, nós estamos sem comer desde ontem. Eu faço o que o Senhor quiser. Eu falei assim: calma, senhora. E aí, como o nenenzinho dela estava chorando muito, ela chamou a filha dela e falou assim: filha, segura para a mamãe. Ela ficou sozinha comigo dentro do carro e as crianças assim, no meio-fio, a menina em pé, tentando acalentar a menininha que chorava. E eu disse para ela: moça, você faz o que eu quiser. Ela disse: moço, eu faço. Só te peço uma coisa. Eu deixo minhas crianças aqui, vamos em algum lugar que eu não quero fazer frente às minhas crianças, porque a minha menina já tem idade e entende. Moço, eu estou desesperado. Eu não sou, me desculpe a palavra, queridos, mas eu vou reproduzir o que ela disse comigo. Eu não sou piranha. Eu sou salgadeira. Eu faço salgado toda manhã. E eu e minha filha, eu saio vendo nos lugares mais longe, mais distantes, e a minha filha nos lugares mais perto. Então, quando nós chegamos ali, a gente consegue pegar o dinheiro e comprar alguma coisa para comer. Só, moço, que essa situação, ninguém compra nada. Não tem ninguém na rua, está tudo fechado. Pode ver, moço, eu sou trabalhadora, mas eu faço qualquer coisa porque eu não estou aguentando ver meus filhos chorando. Amados, o desespero de uma mulher. Ela me mostrou o braço dela toda marcada de queimado assim, parece gordura, panela quente. Eu falei para ela assim: coloque suas crianças dentro do carro, dona. Ela disse: moço, pelo amor de Deus, na frente das minhas crianças não. Eu falei assim: não vou fazer nada com a senhora, não, coloque as crianças dentro do carro. Abriu a porta de trás, eles entraram. E como a criancinha, o bebezinho chorava muito, ela pediu, pegou no colo. E então, num desespero, aquela mulher tirou o seio. Ou se eu nem leite tenho mais. E apertou o peito assim, perto de mim. E colocou aquele peito seco na boca da criança para tentar acalentar aquela criança que estava com fome. Fome. Com fome. Eu tinha pouco mais de R$645 dentro do carro. Eu sou um pastor assalariado, querido. Para você ter uma ideia, nem imposto de renda eu declaro, porque eu não tenho renda para isso. Então eu falei com aquela mulher: vamos ali comigo. Ela só falava: moço, pelo amor de Deus, na frente das minhas crianças. Eu falei assim: calma, senhora, nós vamos ali. Eu parei em frente ao mercado, cheguei em frente a um mercado, e eu peguei uma nota que eu tinha de R$100, eu fiquei com 45, dei R$100 a ela. Eu falei assim: dona, entra ali. Eu não vou entrar porque quem sabe o que a senhora come na casa da senhora é a senhora. Compra lá o que a senhora puder com esse valor. A senhora vende salgado, a senhora deve saber assim mais ou menos quanto que vai dar. Não compra mais que isso, que eu não tento dinheiro para inteirar. Mas esse valor a senhora pode gastar tudo. Eu vou ficar aqui no carro esperando as crianças para a senhora.
porque eles não deixam entrar todo mundo no supermercado. E fiquei ali no carro, as crianças chorando, principalmente o bebê. A mãe dela, depois de um tempo, voltou com algumas sacolas. E ela tinha comprado, porque eu tinha falado para ela, comprei um iogurte para dar essa criança para ela tomar logo. Ela comprou aquela bebida láctea, que é mais barato, coitada. Fez um buraquinho e aquelas 4 crianças que eles mamaram aquela sacola. No desespero da fome. Eu trouxe a mulher de volta e falei para ela, senhora, eu vou deixar a senhora. Peguei, a senhora mora longe dali? Ela falou assim, mora ali perto. Dá para ir a pé? Dá. Quando nós estávamos chegando próximo, ela falou assim, moço, o senhor me deu muito dinheiro. O que o senhor vai querer? Vamos deixar meus filhos ali e eu vou nessa estradinha aqui com o senhor, mas na frente dos meus filhos não. Eu falei assim, minha senhora, eu não quero fazer nada. Então eu fui e deixei ela onde eu tinha pego ela. Ela agradeceu muito. A menininha dela me deu um beijo na face. E eu fui me afastando. E olhando pelo retrovisor, aquela mulher sentada no chão com as crianças, abraçada, chorando, em cima daquela pouca compra que ela fez. A partir daí, queridos, minha vida mudou. Eu entrei numa estrada pequena e ali eu fiz muito vômito, me deu diarreia, eu fiz vômito, eu passei muito mal, eu cheguei em casa sem condição. Nem sei como eu cheguei em casa, a única coisa que eu fiz na hora que cheguei em casa foi deitar, porque quando acontecem essas coisas assim na minha vida, me dá um sono profundo. Eu dormi, à noite eu fui ao monte. Mas uma coisa eu fiquei pensando, queridos, até onde esses governantes vão? O que eu vou falar a partir de agora não representa a minha religião. Eu não estou falando em nome da Igreja Metodista, estou falando em meu nome. Eu não estou falando nem em nome do rebanho no qual eu pastoreio. Cada um tem o seu pensamento, cada um faz da sua vida o que quer. Eu estou falando em meu nome. Porque o que eu vivi, o que eu vi, o que eu senti, pessoas desesperadas. Eu fiz uma pequena pesquisa. Esse vírus está rodando por aí desde dezembro. Mas eu não vi nenhum governante cancelar Réveillon. Eu não vi nenhum governante cancelar o verão, onde as praias estiveram entupidas de gente, inclusive pessoas vindo das regiões onde já estava acontecendo a situação. Eu não vi ninguém cancelar carnaval. Eu não vi nenhum governador, nenhum prefeito fazer isso. Eu não vi. Eles têm informações privilegiadas que nós não temos, eles já sabiam. E são irresponsáveis, sim. Eu sou responsável por aquilo que eu estou falando. E agora estão impondo essa quarentena com viés político. Não estão pensando no povo. Um respirador custa 130 mil reais, segundo eu tenho lido nas reportagens. E o governo fala que não tem dinheiro para comprar, mas teve milhões para gastar em Réveillon, para queimar fogos de artifícios, em carnaval. Eu ainda não vi nenhum deles dizer, nesse período de quarentena, nós não vamos receber esse monte de privilégio. Porque o povo está precisando de hospitais, de macas, de respiradores, de testes para detectar se a enfermidade é ou não. Mas eles estão fazendo política. Irresponsáveis. Que não têm sensibilidade com o povo. Eu estou sim revoltado.
Eu sou pastor, mas não sou pastor de uma igreja. Eu sou pastor por ministério, por chamado de Deus. E a situação dessa mulher mexeu no meu coração, porque assim como ela tem um monte, quantas mulheres vão precisar se prostituir? Nós estamos para ter, dentro de pouco tempo, uma convulsão social em nossa nação, por causa da irresponsabilidade desses políticos. Até quando? Eu sei que Deus cuida. E eu estou dependendo do cuidado de Deus. É por isso que eu não parei de trabalhar nenhum dia. É por isso que eu passo nas ruas da minha cidade à noite, orando pela cidade. Tomo alguns cuidados, mas eu sou pastor. E se Deus não puder cuidar de mim, então Ele não serve para ser o meu Deus. E se eu morrer, morri. Como diz a rainha Esther, se perecer, pereci. Está na hora, pastores, de vocês saírem de trás do computador e começar a desempenhar e desenvolver o ministério. Levantar a voz profética, igreja. Enquanto temos comida dentro da nossa casa, está tudo bem. Uma hora vai faltar, do jeito que está indo. Mas na mesa dos governantes, desse pessoal que está fazendo essa politicagem toda, não vai faltar. Não vai faltar. Porque eles não estão pensando no povo, eles estão pensando neles mesmos. Se tiver que fazer alguma coisa, venha ao meu encontro, eu estou aqui. Eu não vi nenhum ministro do Supremo se levantar para fazer alguma coisa. Ganham fortunas de um povo miserável. Até quando? A minha cidade, Cachoeiro, saiu de um caos esses dias, de uma enchente, como há muito não se via, como acho que nunca se viu. Os comerciantes ainda não conseguiram se recuperar daquilo. É preciso que haja sim alguns cuidados, mas tem outros meios. Coloque o pessoal de risco em quarentena, coloque sim. Mas tem uma população imensa que não está em quarentena. Faz esse pessoal girar a economia para evitar, para amenizar a convulsão que nós vamos ter daqui uns dias, a convulsão social. Discurso bonito vocês têm. A mídia, essa televisão, essa Rede Globo, que está implantando terror na nação, porque não tem compromisso com você, porque acostumou viver do dinheiro dos cofres públicos, que eu e você pagamos nossos impostos. Está na hora de sairmos do discurso e começarmos a levar o cuidado de Deus a essas pessoas. Fecharam as igrejas, fecharam os templos. Nós somos um país cristão. Para o católico, a missa é sacramento. Para o católico, a comunhão é de extrema importância. Eles não podem mais estar na missa, eles não podem mais participar da comunhão, porque os templos estão fechados. Igreja é hospital de cuidado de vida. Nós, os evangélicos, não podemos mais. E as pessoas estão aí sofrendo porque o governo não cuida. E tiraram de nós a possibilidade de cuidar. Não estou pregando rebeldia, mas quero chamar a sua atenção, povo de Deus. Desperta. Deixe de ser massa de manobra desses políticos irresponsáveis, sim, que estão com as suas burras cheias, enquanto o povo está perecendo. O que eu estou falando
representa a minha revolta, devido a uma experiência que eu vivi. Representa a mim. Não estou falando em nome da minha religião. Tem aí as autoridades para falar em nome, e eles falam o que eles quiserem. Mas eu estou numa religião que tem lá nos seus artigos, que é uma igreja que pensa e deixa pensar. Então eu penso e eu falo o meu pensamento. Não estou falando nem em nome da igreja que eu pastoreio. Estou falando em meu nome. Eu sou responsável pelas minhas palavras. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nos dê condições de revelarmos o cuidado dele por esta nação. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.